Olá, nós vamos começar a nossa terceira aula sobre o texto de Tomás de Aquino, a questão da verdade. Nós estamos estudando o primeiro artigo da questão 1, que pertence às questões disputadas sobre a verdade. Nas demais aulas, nós vimos os argumentos que defendem que a verdade ou o verdadeiro e o ente ou ser são o mesmo. E vimos depois os argumentos contrários a essa identidade de verdadeiro e ente, ou seja, as objeções, aqueles argumentos que defendem que há uma diversidade entre o ente e o verdadeiro. Nós vimos isso nas outras duas aulas. Nós vamos ver agora a solução que Tomás de Aquino apresenta neste primeiro artigo. Eu vou ler o texto que está em Verdade e Conhecimento, que foi editado por Luiz Jean Lauan e Mário Bruno Sproviero, na página 145. A solução, em latim, responsio. Nas questões escolásticas, sempre o mestre dava uma determinação da resposta. Normalmente começava com respondeo dicendum quod. Eu respondo dizendo que. Aqui nós temos responsio e depois dicendum quod. Vou ler a tradução. Diz assim: assim como nas demonstrações de proposições é preciso efetuar a redução a algum princípio conhecido, evidente para o intelecto, o mesmo ocorre ao investigar o que seja uma determinada coisa. Senão, em ambos os casos haveria regresso ao infinito, e seriam impossíveis a ciência e o conhecimento das coisas. Aquilo, porém, que o intelecto por primeiro concebe como a coisa mais evidente de todas, e à qual se reduzem todos os seus conceitos, é o ente, como diz Avicena no início de sua metafísica. Daí ser necessário que todos os conceitos do intelecto sejam obtidos por acréscimo ao ente. Mas ao ente não se lhe pode acrescentar nada de estranho, como no caso da diferença ser acrescentada ao gênero ou o acidente ao sujeito, pois toda natureza é também essencialmente ente. Daí que também o filósofo demonstra que o ente não pode ser um gênero, mas se diz que algumas coisas acrescentam algo ao ente, enquanto exprimem um modo do próprio ente não expresso pelo nome ente, o que ocorre de dois modos. Bom, vamos recordar. A pergunta que Tomás de Aquino faz é quid est veritas? O que é a verdade? Ao se perguntar assim, nós já colocamos a verdade ou o verdadeiro como um quê? Um certo quid. Mas para conhecer o que é o verdadeiro ou a verdade, nós precisamos reconduzir este que a um princípio. Este princípio é justamente o conceito de ente. Bom, Tomás diz que nas demonstrações das proposições é preciso fazer essa redução
ou recondução aos primeiros princípios. Primeiros princípios do intelecto são aqueles que são conhecidos por si pelo intelecto. Da mesma maneira, ao conhecer-se uma coisa, ao se investigar o que seja uma determinada coisa, nós precisamos também fazer uma redução, ou seja, uma recondução, um levar de volta para algum conceito que seja principial originário. Ora, o conceito principial originário, a partir do qual todos os demais conceitos se formam, é o conceito de ente. É daí que Tomás retoma Avicena, do mesmo modo como retoma Avicena no início do seu opúsculo O Ente e a Essência. Ele diz: aquilo, porém, que o intelecto por primeiro concebe como a coisa mais evidente de todas, e a qual se reduzem todos os seus conceitos, é o ente. Então, vejamos isto. O latim diz: illud autem, quod primo intellectus concipit quasi notissimum, et in quod conceptiones homines resolvit, est ens. Aquilo, porém, é que por primeiro o intelecto concebe, ou seja, a concepção primeira, primordial do intelecto. O objeto primeiro do intelecto. Isso é o ente. Tudo aquilo que o intelecto concebe, ele concebe sob a forma de ente. Isso que é concebido por primeiro pelo intelecto é concebido quasi notissimum, ou seja, é como que o mais conhecido, o mais evidente, aquilo que se dá a conhecer por primeiro em tudo quanto nós conhecemos, é o ente. Quando eu quero conhecer uma coisa, devo conhecer que ela é, devo conhecer o que ela é. O conhecimento do ente é, portanto, primordial. O ente é aquilo que é conhecido como o que há de mais noto, o que há de mais sabido em tudo quanto nós sabemos. No dizer de Heidegger, uma compreensão do ser está operando sempre em todos os nossos relacionamentos com o que quer que seja. É, portanto, uma concepção primeira, a concepção do ser. Tomás acrescenta, retomando Avicena, de que isto em que todas as concepções se resolve. Isso em que se resolve todas as concepções. Aqui se trata de uma resolúcio ou de uma análise, né? Uma resolução ou uma análise. Quando nós desmembramos, decompomos aquilo que está composto em nosso intelecto, nós somos levados, em última instância, à concepção mais simples, que é a concepção do ente. Bem, então esse é um primeiro ponto. Depois Tomás diz: daí ser necessário
que todos os conceitos do intelecto sejam obtidos por acréscimo ao ente. Ex additione ad ens. Ou seja, importa que todas as outras concepções do intelecto sejam aceitas, recebidas, a partir de uma adição, de um acréscimo ao ente. Logo em seguida, porém, ele faz uma objeção. Mas ao ente não se lhe pode acrescentar nada de estranho, como no caso da diferença ser acrescentada ao gênero ou o acidente ao sujeito. Sed enti non possunt adi aliqua quasi extraña per modum quo differentiaditur generi vel accidem subjecto. Ou seja, se estamos falando de acrescentar algo ao ente, logo nós pensamos que isso que se acrescenta seja algo estranho ao ente. Acontece que é impossível esse acréscimo de algo estranho ao ente. Porque ente é o conceito mais universal, é aquele conceito que abrange tudo aquilo que nós podemos pensar. Nós não podemos, então, acrescentar alguma coisa como algo que vem de fora, que é extrínseco e estranho ao ente. Ao modo como, por exemplo, nós acrescentamos a diferença ao gênero. Quando, por exemplo, nós vamos definir a espécie homem, nós dizemos homem é animal racional. A definição se faz pelo gênero próximo e a diferença específica. O gênero próximo de homem é animal. A diferença específica é racional. Animal pode ser não racional e irracional. Então, acrescentando a diferença racional, nós, ao gênero animal, nós definimos a espécie homem. Aqui, portanto, a diferença ela é acrescentada como algo estranho ao gênero. Ou então, quando nós acrescentamos a um sujeito um acidente, né? Quando nós acrescentamos, por exemplo, quando nós dizemos o homem é músico, nós temos o sujeito homem, aquilo sobre o que nós discorremos, e temos o predicado músico. Mas, digamos, esse predicado músico aparece como uma determinação acidental, como uma qualidade desse homem. Não é? Em todo caso, o que se acrescentaria ao ente não poderia ser nenhuma diferença, como se o ente fosse gênero, nem poderia ser um acidente, como se o ente fosse um sujeito. Tomás justifica, pois toda a natureza é também essencialmente ente. Ou seja, toda a natureza, tudo aquilo que nós concebemos e que poderíamos acrescentar ao ente, seria também ente. Portanto, não seria algo estranho que vem determinar o ente como que de fora. E Tomás remete aqui a Aristóteles. Ele diz, daí que também o filósofo demonstra que o ente não pode ser um gênero. Bem, aqui Tomás remete ao
livro Beta, o terceiro livro da metafísica. Nós vamos recorrer a esse texto, então. Em 998b, ali na altura da linha 21, 22, nós lemos o seguinte: Ur hoion te de ton onton hen einai genos ute to hen ute to on. Mas não é possível que nem o uno nem o ser sejam um gênero. Nós vamos tentar entender por que é que Aristóteles adota esta posição de que ser não é gênero. Ele diz: é necessário, de fato, que as diferenças de cada gênero sejam, e que cada diferença seja uma. De outra parte, é impossível que as espécies de um gênero se prediquem das próprias diferenças, ou que o gênero, sem as suas espécies, se predique das suas diferenças. Por conseguinte, se o ser e o um são gêneros, nenhuma diferença poderá nem ser uma. Bem, nós precisamos lembrar, Aristóteles entende a filosofia primeira, chamada mais tarde de metafísica, como a ciência dos princípios do ente. Archai ton onton. E esses princípios foram entendidos por Platão como os grandes gêneros. No entanto, Aristóteles vai dizer que o ente não pode ser gênero. A diferença deve trazer alguma coisa que não está no gênero, como racional traz algo de novo em relação a animal na definição de homem. Ora, a diferença para poder diferenciar alguma coisa precisa ser. Então, em relação ao ser enquanto gênero, a diferença não traria algo de novo, já que a diferença seria. Então, para se acrescentar ao ser uma diferença, essa diferença também tem que ser. Com outras palavras, ou o ser é um gênero sem diferença e espécie, ou então o ser não é gênero. Ora, espécie e diferença são. Logo, ser não é gênero. A prova é fornecida por via indireta com base na impossibilidade da hipótese. Então, nós temos esta argumentação de Aristóteles, que defende que o ser não é gênero. Em Ser e Tempo, no primeiro parágrafo, Heidegger anota o seguinte: ser é o conceito mais universal. To on esti katolo malista panton. Citação da Metafísica, livro Beta 4, 1021a 1001a21. Depois, ele acrescenta uma passagem da Suma Teológica, primeira parte da segunda, questão 94, artigo 2, que diz: Illud quod primo cadit sub apprehensione est ens, cuius intellectus includitur in omnibus quecunque quis apprehendit. Aquilo que por primeiro cai sob apreensão é o ente, cuja compreensão está incluída em tudo
aquilo que alguém apreende. Na tradução e parafraseada de Heidegger se diz: uma compreensão de ser já está sempre incluída em tudo que se apreende no ente. Depois Heidegger segue apontando esta tese de Aristóteles retomada por Tomás de Aquino. Diz assim: a universalidade de ser, porém, não é a do gênero. Ser não delimita a região suprema do ente, pois esse se articula conceitualmente segundo gênero e espécie. Ute toon genus. Nem o ente é gênero. Nem o nem o ente é gênero, diz Aristóteles na passagem que nós citamos. E Heidegger comenta: a universalidade do ser transcende toda a universalidade genérica. Segundo a terminologia da ontologia medieval, ser é um transcendens, transcendente. A unidade desse universal transcendental frente à multiplicidade dos conceitos reais mais elevados de gênero foi entendida já por Aristóteles como unidade da analogia. Com essa descoberta, Aristóteles apresentou em nova base o problema do ser, apesar de toda a dependência do questionamento ontológico de Platão. Tomás de Aquino, portanto, retoma essa tese do filósofo de que o ser não pode ser um gênero. Se é assim, o que resta dizer? Tomás conclui esse parágrafo dizendo: mas se diz que algumas coisas acrescentam algo ao ente, enquanto exprimem o modo do próprio ente, não expresso pelo nome ente, o que ocorre de dois modos. Portanto, as determinações do ente, elas já estão de alguma maneira implícitas, tacitamente, no conceito do ente. Porém, aquelas determinações, elas só acrescentam algo ao ente em termos de expressão, ou seja, expressam o modo do próprio ente que não foi expresso pelo nome ente. Nós lemos inquantum exprimunt modum ipsius entis, qui nomine entis non exprimitur. Né? O que se acrescenta enquanto as determinações que se acrescentam, elas se acrescentam enquanto exprimem um modo do ente ele mesmo, que o nome que não é exprimido pelo nome de ente. Agora, Tomás de Aquino vai dizer, isso se dá de modo duplo. Nós vamos ver em que sentido. O primeiro modo se dá quando o modo expresso é um modo especial do ente. Tomás aqui se refere a um modus specialis entis. Ele diz: há, pois, diversos graus de entidade, segundo os quais se consideram os diversos modos de ser. Diversi modi essendi. E segundo estes modos se consideram os diversos gêneros das coisas. Então nós temos modos de ser com os diversos graus de entidade e a expressão, a consideração dos diversos gêneros das coisas. Ele diz: a substância, pois, não acrescenta ao ente nenhuma diferença que designe alguma natureza a ele justaposta, mas com o nome substância exprime-se
um certo modo especial de ser, a saber, o ente por si, e assim para os outros gêneros. Tomás está aqui alavancando, levantando, pondo em relevo as categorias como gêneros supremos do ente. Então, são modos especiais do ente que têm diversos graus de entidade. Né? Então, a substância que tem o máximo grau de entidade, ela não acrescenta nada à noção de ente. A substância intenciona apenas o ente em si. Agora, os demais gêneros, que nós chamamos de categorias, eles vão acrescentar, eles vão ser outros modos especiais do ente, outros modos especiais de ser, com diversos graus de entidade. Poderíamos pensar no modo especial de ser, por exemplo, da quantidade. O modo especial de ser da qualidade. O modo especial de ser da relação. E assim por diante. Esse, então, é o primeiro modo. Ele está se referindo a modo especial, quando o modo expresso é um modo especial do ente. O segundo modo dá-se quando o modo expresso é um modo geral, aplicável a todo ente. E isso pode ocorrer duplamente. Então, trata-se de um modus generalis, consequens omne ens. Ou seja, um modo geral que ele segue todo ente. Né? Ou enquanto se aplica a todo ente em si, ou enquanto se aplica a um ente referido a outro. Então, secundum quod consequitur unum quodque ens in se, ou alio modo secundum quod consequitur unum ens in ordine ad aliud. Então, de um modo segundo aquilo que consegue, aquilo que segue junto, aquilo que acompanha o ente em si. Outro modo segundo o que consegue, o que segue, o que é consequente, digamos, a um ente em ordem a outro. Unum ens in ordine ad aliud. No caso de se aplicar a todo ente em si, algo é expresso do ente, ou afirmativa ou negativamente, mas não se encontra algo dito de modo absoluto que se aplique a todo ente, a não ser sua essência, segundo a qual se diz que ele é, e assim lhe é imposto o nome coisa, res, que difere de ente, como diz Avicena no início da metafísica. Porque ente indica o ato de ser, enquanto coisa, res, a quididade ou essência do ente. No caso da negação, a negação que se aplica de modo absoluto é a indivisão, que é expressa pelo nome uno, unum. O uno é, pois, precisamente o ente indiviso. Então, Tomás de Aquino está falando de dois modos do ente. Num modo, trata-se dos modos especiais do ente. Outro modo, trata-se dos modos gerais do ente. Os modos especiais do ente são ditos especiais porque eles especificam o ente, o que significa, de certa maneira, que eles restringem o ente. São os diversos modos de ser que nós chamamos de categorias: substância, qualidade, quantidade, relação, etc.
Já os modos gerais, eles não restringem. Os modos gerais, eles se aplicam a todo ente. Eles são coextensivos, por assim dizer, com todo ente. Esses modos gerais são aquilo que os medievais chamam de transcendências, ou poderíamos dizer transcendentais. Eles ultrapassam os modos especiais, porque os modos especiais eles restringem. Os modos gerais eles acompanham todo o ente, são determinações de todo o ente. Bem, ao falar dos modos gerais, Tomás, por sua vez, coloca outras duas possibilidades. Os modos gerais serem tomados em si ou um em ordem ao outro, um ordenado ao outro. Então, nós teremos o modo especial, o modo geral tomado em si. Ele dá outras duas possibilidades: tomado de um modo afirmativo ou tomado de um modo negativo. Ele diz, no caso de se aplicar a todo ente em si, algo é expresso do ente, ou afirmativa ou negativamente. Mas não se encontra algo dito de modo absoluto que se aplique a todo ente, a não ser sua essência, segundo a qual se diz que ele é, e assim lhe é imposto o nome res, coisa, que difere de ente. Como diz Avicena no início da metafísica, porque ente indica o ato de ser, enquanto coisa, res, a quididade ou a essência do ente. Então, aqui nós temos exposto de uma maneira clara, né? O nome ente é tomado a partir do ato de ser, do actus essendi. Porém, quando nós queremos dizer o ente em si, afirmativamente, nós concebemos, então, a determinação de coisa. A palavra res, isto é uma contribuição de Avicena na sua metafísica. O que significa res em Avicena? A coisa em Avicena significa a essência, a quididade, o que é o ente. Então, o nome ente, diz Tomás, é tomado do ato de ser. Já o nome coisa é tomado, acrescenta uma determinação que é a determinação da essência, da quididade. O que é o ente? Bem, isso então é o modo geral tomado que se aplica a todo ente em si de uma maneira afirmativa. E de uma maneira negativa. De uma maneira negativa nós temos, no caso da negação, a negação que se aplica de modo absoluto é a indivisão, que é expressa pelo nome uno, unum. O uno é, pois, precisamente o ente indiviso. Então, aqui temos uma nova determinação transcendental, ou seja, de uma universalidade, de um modo geral do ente que se estende a tudo aquilo que é, a todo ente, que é a determinação de uno. Todo ente é um. O ser um, porém, é entendido de uma maneira a partir de uma negação.
Ou seja, ser um significa ser indivisível. Não diviso, indivisio, né? Indiviso, não dividido. Bem, os medievais entendem a unidade em muitos sentidos, né? O segundo o número, a unidade que nós entendemos como individualidade, mas também temos o ser um da espécie, o ser um do gênero, etc. Mas todos esses modos, digamos, de ser um, pressupõem a noção de unum, que é a noção transcendente, que é a determinação da indivisibilidade ao ente. O é o ente enquanto indivisível. Tomás de Aquino segue dizendo: quando se considera o modo do ente referido a outro, então há também dois casos. O primeiro desses casos é segundo a alteridade, divisão de uma coisa em relação a outra, e isto é expresso pela palavra algo, aliquid, pois disse aliquid no sentido de aliud quid, isto é, outra coisa. Daí que o ente disse uno enquanto indivíduo em si, dizendo-se algo enquanto diviso, diferente dos outros. Aqui já não se trata, portanto, do modo geral do ente tomado em si, mas sim do modo geral do ente tomado em ordem a outro. O primeiro caso desse modo geral do ente tomado em referência a outro é do aliquid. Aliquid, Tomás vai dizer, vem de aliud quid, significa outra coisa. Outra coisa. Quer dizer aqui que é algo. Aliquid significa algo, mas algo no sentido de ser algo e não um outro. Digamos, se eu vejo um pássaro, eu vejo este pássaro como um, no sentido de que ele é indiviso, é um em si, é subjetivamente indiviso. Não posso dividir em partes subjetivas, ou seja, em partes que serão o mesmo sujeito. Não é? Por outro lado, eu vejo este um pássaro como algo, no sentido de ele é este um pássaro e não outro pássaro da mesma espécie ou de outra espécie. Né? Então, nós temos aí a noção de aliquid, de algo, mas que implica já uma divisão. A divisão no sentido de que ele está dividido de outro, ou seja, que ele é diverso, distinto de outro, separado de outro, realmente. Né? Então, nós temos assim, a noção do indivíduo como aquilo que é indiviso em si e diviso, isto é, distinto, separado, diverso em relação a outro. Então, nós temos as duas noções, a noção de que implica a indivisibilidade em si, e a noção de algo, aliquid, que implica ser dividido em referência a outro. Bem, as demais determinações que Tomás de Aquino vai apresentar nessa solução são a do verdadeiro e a do bom. Nós vamos deixar para tratar dessas demais determinações dos transcendentais, do verdadeiro e do bom,
na próxima vez. Muito obrigado.